NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Qualidade em serviços. Mais um caso de trabalho semelhante à escravidão. Foi numa área rural de Rancho Queimado. Sem as mínimas condições de moradia, os trabalhadores já estavam ficando quase sem comida. A gente recebe e consegue manter, senão já chegou um limite que vamos conseguir mais. 10 anos de uma promessa. Exatamente hoje foi anunciado o início da duplicação da BR-280. Fé e devoção. 60 quilômetros a pé no caminho de Santa Paulina. E o empate do Avaí com o São Bento de Sorocaba pela Série B. Boa noite. O secretário da Saúde de Santa Catarina vai amanhã a Brasília para tentar resolver o impasse burocrático para liberar uma medicação que está parada há 20 dias no aeroporto Hercílio Luz. O remédio pode aumentar as chances de cura da pequena Antonella na luta contra a leucemia, mas ela precisa tomar o remédio na próxima terça-feira. A Anvisa diz que faltam documentos. Já a Secretaria de Saúde diz que já providenciou tudo. Nós que mostramos este caso ontem, vamos seguir acompanhando na segunda-feira. E falando em burocracia, e neste caso também falta de dinheiro, hoje faz exatamente 10 anos que o anúncio da duplicação da BR-280 foi feito em Brasília. Até agora, somente 12% do projeto foi executado. Neste ritmo, vamos até 2028. Não existe mais nem data ou hora específica para que as filas se formem. Essa lentidão desafia a paciência de qualquer um. A nossa região merece um retorno. Vou começar a fazer essa rodovia aqui. As reivindicações de duplicação da BR-280 começaram há décadas. Mas em 5 de maio de 2008, uma esperança. A 280 nós estamos prevendo investir 120 milhões, né? E pensamos em concluir no terceiro trimestre de 2010. 10 anos depois do anúncio, as obras de duplicação continuam tão lentas quanto os congestionamentos na rodovia. Até agora, só 12% do projeto foi executado. Daqui a pouco nós ficamos inviáveis em algum mercado em relação ao aumento do nosso custo, pelo que traz de problema a rodovia. Situação que afeta diretamente os comerciantes que dependem da 280. A Rose é proprietária de um restaurante às margens da rodovia. Ela sente nas contas o peso da lentidão da obra pública. Inclusive até finais de semana, que a gente tem bastante clientela de fora, Guaramirim, Jaraguá, Joinville ou São Francisco. Eles durante a semana, que quando estão passando chegam, eles falam, eu queria vir, mas não vou porque é não pegar fila. Muito mais do que a espera nas filas ou o impacto no desenvolvimento regional, o atraso da duplicação da BR-280 traz outras consequências graves. Vidas que se perdem num piscar de olhos. Desde 2008, o trecho de 74 quilômetros entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul registrou quase 6 mil acidentes que tiraram a vida de 152 pessoas. Mas por que a promessa não foi cumprida? O atraso da obra é basicamente esse, né? Que o DENIT não recebe os recursos suficientes para ter um andamento adequado nas obras. O DENIT prevê R$1 bilhão para que a duplicação seja concluída. Se os valores fossem repassados conforme a necessidade, as obras poderiam ser concluídas em 4 ou 5 anos. Mas como não é isso que vem acontecendo... Se mantivermos esse ritmo de liberação de recursos, nós teremos mais 10 anos de obra, né? Isso que nós temos que brigar para reverter. Fé a gente tem que ter, né? Mas é difícil. É difícil. Eu mesmo nem acredito, só acredito no dia que estiver duplicada, no dia que estiver funcionando tudo direitinho, eu falo, não, aí fizeram mesmo. Uma pessoa morreu em um acidente na BR-101 em Araranguá. Uma das pistas ficou bloqueada por mais de 6 horas. Uma carreta transitava devagar na rodovia porque estava com o pneu furado. Um carro vinha logo atrás. Foi quando um caminhão-tanque bateu nos dois. O motorista do carro morreu carbonizado. O acidente foi por volta das 10 horas da manhã, mas a pista só foi liberada no fim da tarde. Deve começar na segunda-feira a perícia para identificar as causas do desabamento de uma laje em uma casa de Joinville. O acidente foi nesta madrugada. 2 irmãos estavam na casa. Um deles sofreu apenas ferimentos leves, mas o outro não resistiu à queda da estrutura. O corpo de Anderson Andrade, de 36 anos, foi encontrado em meio aos escombros.
O Hospital São José de Criciúma fez hoje um mutirão de cirurgias pediátricas. 16 crianças que estavam na fila, algumas há mais de 2 anos, passaram por procedimentos de média complexidade. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Pediatria, um trabalho voluntário. Daqui a pouco, o segundo caso de trabalho semelhante à escravidão em Santa Catarina em menos de um mês. E os fiéis que hoje estão percorrendo o caminho de Santa Paulina. Até amanhã, Xanxerê está fazendo a Expofeme. Ainda dá tempo de ver a produção do Oeste. Também dá para comer bem e até conhecer um pouquinho do passado. Milho é o que não falta por aqui. E quando o assunto é cultura, o Museu do Milho traz na memória dos visitantes as tradições, ferramentas e o modo de viver típicos dos primeiros imigrantes italianos que chegaram no Oeste. O jeito antigo de moer o milho também está presente. Então, o Museu do Milho é uma coisa assim que bastante interessante e o pessoal está de parabéns aí por ter construído o Museu do Milho e por preservar aí a memória do passado, né? A organização da Expofeme acredita que até o próximo domingo, cerca de 120 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições para conhecer e visitar os espaços dos mais de 500 expositores. E como não poderia deixar de ser, a gastronomia acaba sendo uma das principais atrações da Expofeme. Para quem gosta de cheeseburger, que tal um X-polenta? Ingredientes normais, mas aqui a polenta substitui o pão. Garantia de mesas cheias, mais de 5 mil desses daqui devem ser vendidos durante a feira. Nem a tradicional pizza escapa. Aqui a polenta é a base e todo o recheio vai por cima. Prato também criado exclusivamente para a feira. Foi uma ideia para trazer uma novidade, algo a mais. Se preparem para um domingo com cara de preguiça. Tempo mais fechado em grande parte das cidades. É que nós temos algumas mudanças previstas para amanhã. Uma massa de ar frio se aproxima daqui, mas não consegue entrar no estado. Aí esse ar frio mesmo no oceano mexe com o tempo em Santa Catarina. Os planaltos, o norte, o Vale do Itajaí, todo o litoral e também o sul vão ter um domingo mais nublado, aberturas de sol mais para tarde. Tem chance de uma chuva passageira, mas se ela acontecer, vai ser em poucos lugares. As temperaturas sobem mais no oeste, onde o sol aparece mais. Nas outras regiões, amanhã de tarde, temperaturas mais amenas. E para quem já está por aqui com esse aquecimento todo, em pleno outono, eu aviso que esse ar frio que eu falei vai continuar no oceano, segurando as temperaturas nas tardes de segunda e terça. Calor mesmo só no oeste. As outras regiões vão marcar máximas entre 22 e 24 graus. Não passa disso. Não chega a ser um frio, mas é sim um respiro, né? Depois de tantos dias com temperaturas de verão. E o começo da próxima semana deve ser com pouca chuva. Hoje faz um ano que foi lançado o Caminho de Santa Paulina, um trajeto turístico e religioso que tem levado peregrinos a percorrerem mais de 60 quilômetros a pé em meio à natureza. A caminhada começa no bairro Macacos, em Camboriú. Os 64 quilômetros seguintes estão sinalizados com placas como esta. A cada 4 quilômetros tem um ponto de apoio. Na maioria das vezes, são pousadas e restaurantes, mas tem também moradores que têm aberto a casa para esses peregrinos. Onde eles oferecem água, um descanso e o que eles produzem, né? A ideia é eles vender queijo, mel e os produtos rurais que eles têm em mãos, né? Esse grupo com 15 pessoas começou o trajeto hoje de manhã. No final da tarde, vão parar em uma pousada e amanhã de manhã seguem o caminho. A previsão é chegarem ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, no final da tarde de domingo. Até lá, vão passar ainda por Canelinha, São João Batista e Tijucas. O trajeto é o mesmo que Santa Paulina teria feito quase 120 anos atrás, conforme os documentos históricos. Por isso, é chamado de Caminho de Santa Paulina. Esse é um dos trechos que mais exigem força física. São 2 subidas como essa já nas primeiras horas de caminhada. Depois daqui, o que precisa mais mesmo é força de vontade.
O Flávio já fez todo esse trajeto num dia só. Começou às 3 horas da madrugada e terminou às 7 da noite, para acompanhar 2 amigos que cumpriam uma promessa. Não tem como descrever, né? Mas a partir do momento, eu completei o caminho, que tu chega lá na escadaria, tu sente uma realização, né, espiritual, né, muito grande. Futebol. Hoje à tarde, o Avaí entrou em campo pela Série B contra o São Bento de Sorocaba. O Avaí saiu na frente. Pênalti aí, ó. Zagueiro alemão deslocou o goleiro. Depois do escanteio, a bola sobrou para Zé Carlos, que fez de calcanhar e empatou. Final 1-1. A seguir, o segundo caso de trabalho semelhante à escravidão em Santa Catarina em menos de um mês. Devem voltar para a Bahia na semana que vem os 34 trabalhadores que estavam em condições parecidas com escravidão em Rancho Queimado, a 70 quilômetros da capital. Eles estavam quase sem comida e foram resgatados depois de uma denúncia. Quando os fiscais chegaram no alojamento, a comida estava acabando. Nós temos aqui linguiças, feijão, tá? E o arroz que vai faltar. O grupo não recebeu o dinheiro prometido. Se a gente recebe, a gente consegue manter isso. Nós já chegou um limite que eu não consigo mais. Os 34 trabalhadores vieram da Bahia há um mês para Rancho Queimado. Eles trabalhavam extraindo madeira de pinheiros. No alojamento não tinha móveis, nem cama, nem cobertor. Na fazenda não tinha quase nada. A alimentação era onde? Tem local não, aqui na casa velha ali. E a água vinha de onde? A água nós ponhamos na bica que tem em cima aqui. Uma bica? O que é uma bica? Uma nascente de água. E banheiro aqui? Banheiro não tem. Não tinha? A fazenda é de um advogado de Lages. Um empresário paulista comprou as árvores e contratou uma empresa, também de São Paulo, para fazer o corte. E uma segunda empresa achou a mão de obra. O dono da fazenda teria recebido um calote e ficado sem dinheiro. A força-tarefa não conseguiu encontrar ele, nem o empresário que comprou as árvores. Os telefones não atendem. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal. A fazenda foi interditada pelo Ministério do Trabalho. As empresas foram multadas e todo mundo pode parar na lista suja do trabalho escravo. Uma avaliação que a gente vai fazer, técnica, jurídica, para ver quem realmente, se um deles ou se todos vão ser responsabilizados, porque a tendência é de que todos sejam, tá? Porque, na verdade, todos ali agiram em conjunto ali para praticar esses atos ilícitos, né? Uma das empresas fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Prometeu que vai pagar os salários dos trabalhadores até o começo da próxima semana e cancelar todos os contratos de trabalho. Depois vai pagar as passagens de volta de todos eles até a Bahia, o que deve acontecer até a quarta-feira. Enquanto isso, eles ficam hospedados num hotel, pago também pela empresa. Boa noite, ótimo domingo e até segunda-feira. NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Qualidade em serviços.